Olá, a paz de Deus no coração de todos. Vim aqui para nós compartilhar uma palavra que muitos de nós às vezes questionamos o porquê, mas Deus tem um propósito, o porquê de todas as coisas que nos sucede, nos acontece no nosso dia a dia. E eu quero aqui, pela graça de Deus na minha vida, pelo Espírito Santo, poder compartilhar algo sobre esse assunto. Vamos ver então, primeiramente, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Agora vamos ver em Lamentações, né, de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 28. Depois vamos ler alguns outros versículos. Versículo 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Então, aqui nós vemos a palavra, né, nos declarando que Deus tem o controle, né? Porque Ele cria a luz, Ele criou as trevas, Ele fez o bem, Ele fez o mal, né? Fala a palavra que dele procede tanto o bem quanto o mal. Ele criou todas essas coisas, porque Ele é o eu sou, Ele é Deus, né? Ele tem o controle sobre todas as coisas. O que cabe a mim e a você é confiar, acreditar que Ele está no controle de tudo e todas as coisas, seja elas pequenas, seja elas grandes, seja elas boas aos nossos olhos, seja elas má. Deus está no controle. Ele tem um propósito para todas as coisas. Ele tem um objetivo para todas as coisas, nos nossos dias, nas nossas vidas, seja nos acontecimentos dos últimos dias, ou seja nos acontecimentos nas nossas vidas particulares. Deus tem um propósito, Deus está no controle. Nós precisamos acreditar, nós precisamos ter esperança e saber, ter convicção que Deus está no controle. Quero ler mais alguns versículos aqui de Lamentações, capítulo 3, no versículo 31, 32 e 33. Vamos ler? O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado o Filho do Homem. Então, irmãos, o que nos fala esta palavra? Né? Que o Senhor não rejeitará para sempre, isso é, as lutas, as provas, as dificuldades que nos vêm, não é para sempre. E Ele não permite isso em nossas vidas de bom grado, de bom coração, porque não é isso que Ele deseja para mim e para você. Mas é necessário, é preciso, para que nós não venhamos nos desviarmos dos seus planos, da sua vontade, né? do objetivo que é a salvação de nossas vidas, de vivermos uma vida na eternidade com Ele. Então, esse é o propósito do Senhor quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos dificuldades, de nos encaminhar, porque Deus, ele não é como o homem quando ele fere alguém, é para machucá-lo, é para entristecê-lo, para derrubá-lo, para derrotá-lo. Mas Deus não, Deus
como diz a palavra aqui, ele não nos fere de bom grado, mas sim com amor, para nos levarmos para o seu propósito, para a sua vontade. Então ele tem um propósito para isso, para que nós nos voltamos para ele, muitas vezes quando nos afastamos, quando nos desviamos dos seus caminhos, né, daquilo que ele tem preparado para nós que o aceitamos Cristo como nosso Salvador. Por que que ele faz isso? Porque a nossa natureza carnal, ela é fraca, porque a palavra mesmo diz, o próprio Jesus mesmo falou isso para os seus discípulos quando ele foi orar no jardim de Getsemane e voltou e estavam eles dormindo. E o que Jesus disse para eles? Jesus disse para eles, não podem orar comigo, vigiar comigo 1 hora? De que Jesus falou, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que que a carne é fraca? A carne é fraca para aceitar as coisas de Deus, para estar na presença de Deus, para viver uma vida diária perante Deus. Para isso que a carne é fraca, por isso que a carne é fraca. Mas o espírito é forte. Então a carne é fraca para as coisas de Deus. Então é por isso que ele nos exorta, que ele muitas vezes permite que nós passamos por algumas dificuldades, por algumas lutas, por alguma prova, para que nós venhamos se voltar para ele, saber que só ele é Deus e que só ele tem a solução para o nosso problema, para a nossa dificuldade. Então eu creio que esse é o objetivo de nós passarmos por lutas, por dificuldades, muitas vezes, porque ele não nos aflige, nem permite nós passarmos por certas dificuldades por bom grado, mas é para o nosso bem. E se nós vermos a palavra em 2 Coríntios capítulo 12, uma palavra muito conhecida por nós leitores da Bíblia, que ele fala para o apóstolo Paulo, que Jesus fala para o apóstolo Paulo. Nós vemos ali na palavra que o apóstolo Paulo fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu, em espírito ele não sabe, né? Como que foi o arrebatamento, né? Mas ele sabe que o que ele viu ali era grandioso demais, até para ser comentado, né, perante os homens, porque muitos não creriam, mas para que ele não viesse se gloriar, né, das revelações a qual a qual Jesus tinha dado através do seu Espírito para ele se tornar um grande evangelista, se tornar o fundador do Evangelho, da graça, né? Através do seu Espírito, para que nós viéssemos conhecer e entender realmente a graça, a vontade de Deus para nossas vidas, para que ele não viesse se exaltar. Diz a palavra ali que foi-lhe colocado um espinho na carne. Aqui fala carne, nós sabemos quando a Bíblia fala sobre carne, fala sobre a nossa natureza humana, né, pecaminosa. E ele clamou, orou 3 vezes pedindo para que Jesus tirasse aquilo ali dele, mas Jesus disse para ele que não. O que bastaria para ele era a graça de Cristo, a presença do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, porque quando ele se sentisse fraco, frágil, perseguido, humilhado, a graça de Cristo, o poder de Cristo se manifestaria sobre ele, para que o porquê que isso vem acontecer, porque Paulo era homem como eu e você, era ser humano como eu e você. Poderia ele, talvez se isso não viesse a acontecer, se exaltar, se soberbecer, como ele mesmo fala na palavra. Então foi uma permissão de Deus para que ele viesse
ter e saber que a sua permanência perante Deus, perante a vontade de Deus na vida dele, não era pela sua própria força, do próprio esforço, mas sim pelo Espírito e pela graça de Deus sobre a vida dele. Isso era que ia manter ele na direção e no propósito de Deus para a vida dele, que era pregar o Evangelho, que era trazer as boas novas para o povo daquela época, até chegar em nós. Então esse era o propósito de Deus. Quem sabe se Jesus tivesse tirado esse espinho da carne, isso que perturbava Paulo, tivesse livrado ele, quem sabe Paulo teria descansado e não teria condições, ou não teria andado no propósito de Cristo, né, para a vida dele. Quem sabe se tivesse Jesus tirado, livrado ele desse espinho, dessa perseguição, quem sabe Paulo não teria pregado o evangelho como teria que ter pregado, ou como foi pregado. Quem sabe desta forma não teria aprendido a palavra, o evangelho, e então não teria esse conhecimento. Então Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus tem um propósito para aquilo que eu e você passamos muitas vezes no nosso dia a dia. Não é para o mal, mas é para o bem. Porque Ele sabe o que eu e você precisamos, o que eu e você necessitamos para permanecermos em seu caminho, em seu propósito. Então, agradeça, glorifique e exalte a Deus, como fez Paulo, que disse: então eu me glorio na tribulação, na angústia, na luta, na perseguição, porque na minha fraqueza é que se aperfeiçoa a graça, o poder de Cristo, porque o que me basta é a graça de Cristo em minha vida para vencer o dia a dia, as lutas, as provas e as dificuldades. Então, agradeça a Deus, porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano para a tua vida, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele vê o que eu e você não enxergamos, Ele ouve o que eu e você não ouvimos. Então descansamos, confiamos, porque Deus está no controle. Acredite, Deus está no controle. Tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra em teu coração.